Hello everybody, welcome to the best English class in Angola, Erica class. Welcome to our English course. The lesson today will be about preposition of time. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de inglês, uma produção da Erica classe. A nossa aula de hoje será sobre preposições do tempo, né? Vamos aprender então quais são as preposições do tempo em inglês e como usá-las. Estamos aqui no book número 3, porque nós estamos a aprender o inglês como segunda língua. Por isso a explicação será toda em português. Primeiro, saber que as preposições de tempo. Primeiro vamos começar com a pronúncia, né? Como dizer preposição? Preposition, ok? Preposition. É assim que pronuncia-se proposição, né? Preposition, o plural prepositions. Muito bem, dizer que há 3 preposições que precisamos estudar com mais detalhe, que é o on, at, in. Estas 3 preposições, a serem traduzidas em português, têm a mesma tradução. Em, no, na. Essas preposições on, at, in têm a mesma tradução em português. Em, no, na. Por isso é que muitas vezes complica quem está a aprender a língua inglesa porque não sabe onde, de modo específico, usar estas preposições. Por isso nós estamos a fazer este vídeo, né, para falar especificamente com detalhes onde usar cada uma dessas preposições. Depois vamos falar dessas 2 preposições, o after e before. Não há muito segredo para falar do before e o after, porque after quer dizer depois, before quer dizer antes. E nós usamos em qualquer frase, no princípio, no meio, depois. Não tem uma forma específica, né? Então não tem dor de cabeça. Basta saberes, colocares na mente que after quer dizer depois e o before quer dizer antes e usá-las normalmente. Depois vamos falar do by. By é uma preposição de tempo também, que quer dizer até. E nós vamos aprender onde usar este by, até. Porque o by quer dizer também por, né? Por exemplo, eu posso dizer seen by teacher, visto pelo professor. Visto pelo professor. Quer dizer, o by também quer dizer pelo, né? Pelo, por, ok? Então, eu posso dizer também written by teacher, escrito pelo professor, pela professora. Então, mas aqui nas preposições de tempo, a tradução do by é até. Como usar então o by? Vamos aprender na aula de hoje. Vamos começar falando então do on. O on usa-se quando nós estamos a falar de dias da semana, tá aqui, dias da semana e datas. Quando é uma data completa. Uma data completa, eu estou a dizer. Tem ali o mês, tem ali o dia, tem o ano, então nós devemos usar on. Por exemplo, queremos dizer, né? No dia 8 de agosto de 1907. Ok? Então é uma data específica. Tem ali o dia, o mês e o ano. Nós devemos usar o on. Vamos aqui ver nos dias da semana. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Quando falamos dos dias da semana, nós devemos usar o on. Na segunda-feira, no domingo, nós devemos usar o on. Datas específicas, também o on. On December 25th. On the 14th of July. São datas específicas. Por exemplo, também, quando tiveres a dizer o ano, né, em que foste nascido, o ano, mês e o dia. Se tiveres a dizer simplesmente o ano ou o mês, é uma coisa diferente. Agora, se tiveres a dizer o dia, o mês e o ano, é uma data específica e completa, ok? Então, nós devemos dizer on 8th August 1997, por exemplo, né? Agora, quando é que devemos usar o at? O at usamos quando estamos a falar de horários do dia. At 12 o'clock, at midnight, at 5 o'clock, at 6 p.m.,
At. Quando nós estamos a falar de horários, né? Às 16 horas, às 15 horas. Nós não podemos dizer in, mas sim at. Além de horas, também usamos o at com feriados. Ok? At Christmas, at Labor Day, ok? At Father's Day, nós usamos então o at. O at usamos também para frases fixas. Há aquelas frases que já existem e não devemos alterar, como no final de semana, ao mesmo tempo, no presente momento. Como dizer essas frases, né? Essas frases já existem e devem ser utilizadas com o at. At the end of the week, at the same time, at the present moment. Só para dar aqui uma informação sobre a pronúncia do at. At pode ser pronunciada de duas formas. At ou at mesmo. Se disseres, né, at, se pronunciares at ou at, alguém que fala inglês vai lhe perceber. Vai saber que estás a falar da preposição de tempo, ok? Então, a pronúncia depende de si. Eu, por exemplo, eu gosto mais do at. Não temos muita coisa para falar sobre o after, before, porque eles não têm, né, complicação. Usa-se de forma mesmo como o seu significado, como sua tradução, né? After, depois, before, antes. Agora o when. O when nós usamos para os meses e anos. Quando nós estamos a falar, do mês de forma separada, do ano de forma separada, então nós usamos o in August, in 2002. Quer dizer, nós não estamos a falar do mês e do ano ao mesmo tempo. Eu poderia dizer, né? Em agosto de 2012. Se for assim, já está a se falar de uma data específica. Eu direi, né? On August 2002. Agora, falando só do mês de forma particular, eu uso o in August, in 2002, ok? Partes do dia, como essas frases que já existem não mudam. In the morning, in the afternoon, in the evening. Estações do ano. In the summer, in the winter. In the summer, in the winter. Ok? In the summer, in the winter. Tempo de espera ou prazo para começar a fazer alguma coisa. I'll be there in 2 hours. Estarei ali em 2 horas. Wait for me. I'll help you in a minute. Espere por mim, eu vou ajudar você em 1 minuto, né? Então está ali o uso do in. Vamos então passar para o by. O by quer dizer até. Atenção no uso do by. É muito importante. Há pessoas que perdem-se. É usado para falar até quando algo deve acontecer. Funciona como se fosse uma previsão, um possível prazo para que algo aconteça ou seja concluído. Então, se estás a falar de prazos, deves usar o by, que quer dizer até. I'll be there by tomorrow. Eu estarei lá até amanhã. They will be ready by then. Eles estarão prontos até lá. Preste atenção. Esse by complica muita gente porque a maior parte das pessoas está acostumada a ver o by a ser traduzido como pelo ou por. Como já disse alguns exemplos, dei alguns exemplos, né? Written by teacher, escrito pelo professor. Seen by teacher, visto pelo professor. As pessoas estão acostumadas, né, com essa tradução. Então, quando se fala do by numa frase como essa, I will be there by tomorrow, eles veem que não há sentido. Claro, não há sentido porque não há sentido quando traduzires pelo, porque o by é uma preposição de tempo que nós usamos para fazer uma previsão.
de alguma coisa que vai realmente acontecer num prazo específico. Então, ao ser usada como uma preposição de tempo, ela é traduzida como até, ok? Por exemplo, uma das músicas da Beyoncé, que é a Replaceable, insubstituível, ela disse, né? Ela canta como You must, I can have another you, I can have another you by tomorrow, né? Eu posso ter alguém como você até amanhã, ok? Tentam ver essa música, Unreplaceable. Ela canta mais ou menos assim. Eu não sei bem a letra da música, mas ela canta mais ou menos assim, né? I can have another you by tomorrow. I can have another you by tomorrow. Não sei cantar muito bem essa música, ok? Mas é essa parte que eu me lembro, tá? Então, basicamente foi isso sobre a aula das preposições. As preposições em inglês. The prepositions in English are on, at, in, after, before, by. On, at, in tem a mesma tradução em português em, no, na, mas uso diferentes. E nós aprendemos então onde usar o on, que é para os dias da semana e datas, o at para horário, feriados e frases fixas, e in para meses e anos, partes, né, do dia de modo específico, de modo não específico, estações do ano, tempo de espera ou prazo para começar alguma coisa. Então, saiba como usar o on e o at e o in para não lhe confundir. Também aprendemos que o by é uma preposição de tempo que quer dizer até, quando nos referimos estamos a fazer uma previsão ou mostrar, né, o prazo que alguma coisa pode acontecer, né? Então esta foi a aula. Na próxima aula então vamos considerar as preposições de lugar. Preste atenção, é necessário você saber que o on, e at e o in também podem ser preposição de lugar, ok? Também tem outras traduções em momentos específicos. É isso que vamos aprender na próxima aula. See you next lesson. God bless you. Thank you very much for watching this video.